Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai começar a ver alguns componentes mais avançados para o ESP32, tanto no lado do hardware quanto no software, mas eles não vão ser muito complicados de usar não, fica tranquilo. Começando com as coisas, o primeiro componente de hoje vai ser o leitor de SD card. O nosso modelo de ESP32 S3CAN já vem com um leitor embutido ali na parte de trás, o que expande bastante a capacidade de armazenamento para arquivos. Ao contrário do Lira UFS, que só vai até 16 MB, o SD card aqui pode chegar até 32 GB. Mas a leitura e escrita desses arquivos são bem parecidos com o que a gente fez antes. Eu começo importando a biblioteca SDMMC. O MMC aqui vem de Multimedia Card, tá? Não é um mínimo múltiplo comum da matemática, não. Na setup, eu inicio os pinos, onde esse módulo está conectado. Aí toma cuidado aqui com a ordem exata do nosso ESP32, tá? E aí eu verifico se esse begin deu algum erro. Se for o caso, a gente imprime o erro e trava o programa com o while true, que a gente já fez antes, né? Aí depois, em alguma função do código, eu posso abrir um arquivo texto no modo leitura com esse open. Se o arquivo não existir, vem a mensagem de erro, a gente trava o programa de novo. Mas aí se der tudo certo, eu leio a string do arquivo e fecho o arquivo. Ficou bem parecido com a Lira UFS, né? A escrita também é quase igual. No comando de abrir, só muda o file write no lugar do file read. Aí depois eu uso o print ou o println para escrever uma linha, né, e fecho o arquivo. Tranquilo, né? Mas agora que o SD card tem bem mais espaço, a gente também pode lidar com outros tipos de arquivo sem ser texto ou JSON. E aí de quebra eu vou aproveitar para lembrar aquela parte do servidor lá do projeto 1. Começa importando a biblioteca do web server, criando uma variável para o servidor, lembra? Aí vem a função da rota. E aqui, em vez de abrir um arquivo HTML, digamos, a gente vai abrir uma foto do SD card. Se essa foto não existir, eu vou retornar um erro 404 para o navegador e encerro a função. Se tiver tudo ok, eu mando a foto para o navegador. Só que eu tenho que botar um monte de informação, tá? De cabeçalho, de resposta. O tipo de arquivo, o tamanho desse arquivo e um pedido para fechar a conexão quando terminar de mandar o arquivo, né? Porque eu não quero fazer uma live contínua de vídeo, por exemplo. Aí eu mando o arquivo propriamente dito, como JPEG, com essa stream file e fecho o arquivo no final. Aí lá na setup ia ter toda aquela inicialização, né, de serial, SD card, Wi-Fi, eu não vou colocar tudo aqui para não ficar gigante. E aí depois vem o servidor on para definir a rota, que vai chamar a nossa função, e a gente fecha com a begin. E aí não esquece que depois tem a loop, né, para a gente fazer reconectar o Wi-Fi, handle client, etc. Bom, até aqui nada de revolucionário, né? Tá tranquilo. Vamos para o próximo componente, a câmera. A gente vai usar esses módulos aqui da série OV, que é como o OV2640 ou o OV5640, que eles são bem pequenininhos e vem com várias conexõezinhas amarelinhas ali. E aí, em vez de plugar isso numa protoboard ou numa placa de circuito impresso, ele vai encaixar certinho num conector especial que já está ali em cima do nosso ESP32S3CAN. Vou dar só uma passada rápida, o que são essas monte de conexões todas aqui no módulo, tá? Mais a título de curiosidade. Bom, ela vem com um pino de alimentação interna analógicos, separado da alimentação digital do módulo. Isso aí é para diminuir o ruído na parte analógica do sensor. Tem também um terceiro pino de tensão de referência para as saídas digitais. Isso aí permite o seu módulo trabalhar ou com 3.3 ou com 5 volts, dependendo aí do microcontrolador que você for usar. Os comandos de controle para essa câmerazinha funcionam nessas portas aqui de dado e clock. Agora, os bits do dado da imagem propriamente dita são enviados em paralelo para esses 10 pinos aqui, porque é muito dado de uma vez só, então a gente usa vários pinos. Aí no nosso caso a gente vai usar só 8 desses 10 pinos aqui. E para ir marcando o tempo de leitura desses bits tem um pino de clock desses pixels. O href ele avisa que acabou uma linha da imagem e vai começar uma outra linha. O VSync avisa quando acabou uma imagem inteira e vai começar uma outra imagem, se a gente estiver filmando, né? O strobe permite a gente integrar a nossa câmera com algum flash externo, se a gente quiser. O X-Clock é um clock externo para você controlar toda a operação do sensor, e aí você pode, né, fazer o clock mais rápido se quiser capturar a imagem mais rápida ou mais devagar. O Power Down coloca o sensor todo em repouso para economizar energia, e o Reset reinicia a coisa toda rapidamente. Obviamente vai ter uma biblioteca que vai controlar isso tudo aqui pra gente, tá? Mas antes de eu falar dessa biblioteca, tem um outro detalhe técnico importante. Se a gente quiser capturar uma foto com, sei lá, 2 megapixels, o tamanho do binário desse JPEG pode variar alguma coisa entre 300K e 800KB, dependendo aí do fator de qualidade que você escolher. Isso não vai ser um problema para o SD card, porque tem muito espaço, mas só que esses dados têm que passar pela memória RAM primeiro.
O problema é que o nosso ESP32S3CAN ele só vem com 512 KB de RAM estática interna, sendo que uma parte disso aí já fica ocupada com as nossas variáveis do programa e das bibliotecas. A gente até pode baixar a qualidade da imagem para caber melhor, mas aí tem uma outra solução mais interessante. Usar a RAM pseudoestática externa, que já está embutida ali no nosso ESP32S3CAN, que já vem com 8 MB de capacidade, olha só. E aí para fazer isso é só você ajustar a configuração no arquivo plataforma.io.ini do projeto, que eu já vou fazer para vocês, e aí o compilador e a biblioteca já vão se virar automaticamente para usar essa outra memória maior quando for necessário. Então, considerando todos os recursos que eu falei até aqui, dá para ver que metade dos pinos do nosso ESP já vão ficar ocupados aqui no nosso projeto. Eu não posso conectar esses pinos a um outro dispositivo, né, como tela, sensor, quando a gente estiver usando a câmera, essa RAM externa e o SD card, porque senão pode dar ruim, né, pode dar um curto. Então, por isso que nesse projeto 3 o nosso ESP vai vir soltinho, não vai estar na protoboard não. Tá bom, então vamos para o código para a gente começar a tirar foto. A gente começa importando a biblioteca nativa do ESP câmera. E aí depois eu crio essa variável gigantesca aqui, cheia de propriedades para definir em que pino vai cada um daqueles milhões de conectores do módulo. Né? O -1 é para indicar que esse conector não vai estar conectado a nada. E mais alguns parâmetros ali no final sobre o formato, a qualidade da imagem, como vai ser esse processo de captura. Aí na setup eu inicializo a serial, Wi-Fi, MQTT, etc. Dou um init na câmera com essas configurações todas. E aí se essa mensagem de erro aqui for diferente, ok, eu aviso que deu um erro nessa inicialização e travo o programa aqui. E aí continuando o nosso código, agora eu posso criar uma função, por exemplo, que tira uma foto e salva no SD card. Aí então eu vou chamar essa ESP câmera FBGet, esse FB de frame buffer, né, que são os dados em formato JPEG de um quadro da imagem. Aí eu crio um arquivo novo para essa foto, abrindo aqui no modo escrita, escrevo o buffer, passando ali o tamanho que ele tem e fecho o arquivo. Também eu podia salvar isso no LiroFS, né, se eu quisesse, só que o SD card é melhor, se eu for capturar uma penca de foto, ele tem mais espaço. Aí depois que salvar, eu libero a memória desse buffer usando o ESP câmera FB return. E aí, mas se em vez de salvar eu quiser enviar isso direto para o MQTT, por exemplo, dá para chamar de novo a FBGet, e aí eu vou passar esse buffer do tamanho direto para publish do MQTT. Se der true, significa que a foto foi enviada direitinho, né? E se der erro, a gente manda uma outra mensagem ali. E não esquece de liberar a memória do buffer depois. Bom, tranquilo até aqui, né, gente? Vamos então para o último dispositivo do vídeo, o iBeacon. Essa tecnologia ela foi lançada pela Apple lá em 2013 como um jeito de você localizar dispositivos dentro de um ambiente. Apesar de ser uma tecnologia proprietária da empresa, ela funciona em cima do Bluetooth Low Energy, que é um padrão aberto. Ou seja, várias empresas vendem aparelhos compatíveis com esse protocolo do iBeacon. E a ideia é o seguinte, esse dispositivo Beacon Bluetooth ele fica emitindo um sinal abertamente o tempo todo. E aí ele fica emitindo o identificador do fabricante, um ID Major e Minor, que é para você ajustar, caso você tenha vários desses dispositivos no mesmo lugar e quiser identificar cada um separadamente, e a potência de transmissão de referência desse dispositivo. Então ele fica emitindo esses 4 valores ali o tempo todo. E a ideia aqui não é conectar esse iBeacon para um outro dispositivo, tipo o seu celular, via Bluetooth, não. A ideia é só ficar fazendo propaganda desses parâmetros, para quem quiser escutar. Tá, mas qual a utilidade disso? Bom, se eu tiver um ambiente fechado com as pessoas ali dentro, eu posso colocar vários desses beacons nas paredes, ali em pontos interessantes. Aí o usuário pode pegar o celular e rastrear esses beacons. E aí você tem umas aplicações legais para museu, por exemplo. Né? O aplicativo pode ir guiando o visitante e mostrando umas explicações quando ele se aproxima de cada obra com o iBeacon ali do lado. Eu também posso fazer o contrário. Né? Se eu tenho um ambiente fechado aqui, eu posso colocar vários dispositivos com receptores Bluetooth e aí ter um dispositivo iBeacon só que fica propagando os dados. E aí se esse beacon estiver, por exemplo, dentro de um equipamento hospitalar móvel, eu posso monitorar a posição dele dentro de um ambiente e saber onde é que esse dispositivo foi parar. Ou no projeto 3, a gente vai trabalhar com essa segunda aplicação de monitoramento aqui. Tá. Como é que eu faço para saber o lugar exato desse iBeacon só com esse sinal emitido? Bom, se o beacon estiver perto de uma dessas antenas, dá para você estimar uma distância entre ele através da potência do sinal captado. Né? Quanto mais fraco essa potência, mais longe está o dispositivo. Só que só com esse dado não tem como saber exatamente onde ele está. Né? Ele pode estar em qualquer região desse raio aqui, dessa circunferência. Mas se eu tiver uma segunda antena por perto, que também vai estar ali estimando a distância pela potência do sinal, dá para desenhar um novo círculo de posições. Se eu cruzar um círculo com outro, a gente agora já restringe a possibilidade de localização para 2 pontos, né? Ali em cima e ali embaixo.
E aí para desempatar, eu posso pegar uma terceira antena e agora sim eu consigo saber o lugar certinho, que é a interseção entre esses 3 círculos. Esse processo aqui a gente chama de triangulação e ele é usado em várias aplicações de localização também, além do Bluetooth. Mas eu não vou me aprofundar muito nessa parte de triangulação agora não, tá? Vamos focar em como é que eu estimo a distância entre o beacon e o nosso ESP via programação. A receita do bolo aqui vai ser meio longa, tá? Mas é só copiar e colar depois, tá, gente? Não estressa não. A gente começa incluindo essas 3 bibliotecas aí do Bluetooth Low Energy. Depois eu crio uma variável para o scanner de dispositivos Bluetooth e para o ID do nosso beacon que eu quero monitorar. Aí eu vou começar criando uma função para calcular a distância a partir da potência do sinal que eu recebi. Se a potência for 0, eu retorno um valor de distância inválido, menos 1. Aí vai vir uma fórmula pronta aí que eu peguei da internet, tá? Considerando que esse iBeacon tem mais ou menos uns menos 59 dBm de potência de sinal, tá? 1 metro de distância, eu faço a razão dessa potência que chegou com essa de referência aqui. E aí se isso for menor do que 1, eu vou usar essa fórmula aqui para calcular a distância quando ela é menor que 1 metro. Agora, se for maior que 1 metro, a fórmula fica desse jeito daqui. Alguém fez essas medições empíricas aí para chegar nesses números malucos aí no meio da fórmula, tá? Só aceita. Aí no final eu faço uma continha marota aqui para arredondar esse número para uma casa decimal, sem precisar usar uma biblioteca externa de matemática de arredondamento. Eu faço isso porque não vai ter muita precisão nesse cálculo de distância, é tudo meio aproximado. Tá? Então uma casa decimal já está mais que suficiente. E aí continuando o código, o próximo passo é fazer essa classe aqui para tratar da detecção de dispositivos Bluetooth próximos. Parece meio assustador, né, ter que fazer uma classe, mas na verdade você só precisa implementar essa função aqui dentro. Aí nela a gente começa obtendo os dados do beacon, que a gente acabou de achar, que é a junção daqueles 3 IDs, né, e a potência do sinal, que eu mencionei. E aí, se isso não tiver 25 caracteres exatamente, a gente sai da função, porque isso aí não é um iBeacon, é algum outro dispositivo Bluetooth aí qualquer que não interessa. Aí, se der tudo certo, eu crio essa variável de beacon, passo os dados do dispositivo que eu acabei de capturar, e aí eu chamo essa função para pegar o ID desse dispositivo. Se esse ID for igual ao que eu estou procurando, eu paro a busca, pego a potência do sinal, chamo a minha função para calcular a distância, e a partir dessa potência, e eu faço alguma coisa com isso, sei lá, eu imprimo na serial, mando um alerta, faz alguma coisa. A gente vai usar essa classe aqui na setup. Primeiro eu crio uma variável de dispositivo Bluetooth, passo um objeto da nossa classe ali como callback, para quando ele achar algum dispositivo ali nas proximidades. Configuro mais alguns parâmetros aqui de dado, intervalo aqui de busca, etc. E no final, na loop, eu fico chamando a start para rodar uma nova busca de dispositivos a cada 1 segundo. E aí eu apago os resultados antes de iniciar uma busca nova. Né? Bom, só para lembrar, sei, né, a receita foi meio longa, mas é só copiar e colar tudo no seu código e mudar ali no final o que você vai fazer com a distância a cada busca. Ok? Muito bem. Agora, passando para a parte da internet, hoje a gente vai trabalhar com uma nova ferramenta muito interessante para processar aquelas mensagens todas de MQTT da aula passada. Imagina aqui um cenário, a gente tem vários ESPs, tá? Cada um coletando informações de sensores e recebendo comandos. Para coordenar tudo isso, a gente costuma ter um aplicativo de controle, né, que vai se comunicar com esses dispositivos usando o MQTT, por exemplo. E aí depois de receber esses dados, esse aplicativo ele pode encaminhar isso para algum banco de dados, ou escrever numa planilha do Google, ou enviar um alerta para o Telegram, se algum valor vier muito alto. Essas integrações envolvem você usar as APIs, né, específicas aí de cada um desses serviços. Como o nosso aplicativo fica no meio do caminho ali, entre o dispositivo e os serviços, às vezes a gente chama ele de middleware, né? E tem várias maneiras de a gente programar esse middleware de controle. Uma possibilidade é você usar o bom e velho Python, né? Ele tem bastante flexibilidade, poder de controle, mas ele tem algumas desvantagens. Por exemplo, para você configurar e dar manutenção nesse código é um pouquinho mais complicado, né? Você tem que entender como é que funciona cada API de integração e tomar cuidado quando for juntar essas coisas todas no mesmo arquivo. O outro problema é que se der erro numa parte do código, isso vai paralisar o seu aplicativo inteiro, né? E aí vai afetar todas as integrações que você está fazendo. Uma alternativa interessante seria usar alguma coisa tipo o IFTTT ou Active Pieces que a gente viu lá em microcontroladores, lembra? Eles não são tão poderosos assim com Python, né? Não dá pra gente rodar um código arbitrário ali. Mas eles são bem mais fáceis de configurar, de dar manutenção. É só ir arrastando os bloquinhos, né? Que eles já integram automaticamente com esses serviços externos. E se der erro numa sequência de blocos, não vai afetar outra sequência de blocos, né? Cada uma vai executando meio que em paralelo, independentemente. Aqui no curso, então, a gente vai usar essa segunda abordagem, tá? Só que, em vez de usar o IFTTT ou o Active Pieces, a gente vai aprender uma nova ferramenta mais poderosa e mais usada na área de IoT, o Node-RED. Ele segue essa mesma filosofia de arrastar bloquinho, conectar, que a gente viu antes,
e também vem com uma série de integrações com outros serviços. E assim como o Active Pieces, ele tem código aberto. Aí você pode rodar no seu computador, rodar em algum servidor, sem nenhum custo. Tá, mas qual é a vantagem desse Node-RED, né? Bom, além de ter blocos bem mais flexíveis e poderosos do que o FTTT ou o Active Pieces, ele se encaixa muito bem no que a gente viu no vídeo anterior. A troca de informação entre esses blocos usa a mesma ideia do MQTT de tópico e conteúdo, né, que a gente chama de payload em inglês. E aí fica tudo dentro de uma variável MSG, né, message, na forma de um dicionário, que aqui a gente vai chamar de objeto. Tá? E aí para acessar esses dados, eu vou escrever alguma coisa como message.payload.x. Aí eu usei esse ponto em vez do colchete para acessar esses campos, porque o Node-RED ele usa JavaScript em vez de Python, tá? Mas é só um detalhezinho, a ideia ainda é parecida com o que a gente está acostumado a fazer, eu não vou ensinar nada muito avançado de JavaScript para vocês não, tá bom? Fica tranquilo. Mas o que são esses blocos exatamente, né? Bom, o Node-RED já vem com vários blocos aqui na biblioteca padrão. Não vou ter tempo de explicar cada um deles aqui, vou focar nos mais importantes. Depois vocês podem ir experimentando os outros aí conforme a necessidade. Vamos começar então com o bloco MQTT_in, que vai receber as mensagens do MQTT. A primeira coisa que a gente faz quando arrasta um bloquinho ali para o Canvas é clicar 2 vezes dentro nele para abrir o painel de ajuste. No caso do MQTT, vem essa telinha aqui, e a gente pode aqui clicar para definir qual é o servidor e qual o tópico que você vai se inscrever. Lembrando que você pode usar um mais e o hashtag ali como coringa, se você quiser. Depois de salvar as alterações, quando a gente receber uma mensagem do MQTT nesse tópico, o bloco vai emitir um objeto com os campos de topic e payload. Aí você pode usar essas informações para o bloco seguinte para fazer alguma coisa com isso, tá? Eu vou dar um exemplo completo ali daqui a pouco. O outro bloco é o MQTT out, que ele publica uma mensagem, né? Então, clicando 2 vezes dentro dele, a gente pode abrir um painel para escolher qual tópico, qualidade de serviço e o retain. E aí depois que eu salvar isso, quando chega um objeto com o campo payload, ele publica a mensagem na MQTT com os parâmetros ali que você configurou. Mas tem uma outra maneira de configurar esse bloco, né? Se a gente deixar os campos em branco, o painel ali avisa embaixo que ele vai ter que ser configurados com o que vier na mensagem. Ou seja, se você mandar um objeto assim, ele vai usar esses campos do objeto para configurar os parâmetros do envio dessa mensagem. Tá? Aí você escolhe o que você prefere fazer. O próximo bloco é o debug. Ele é muito útil para visualizar as informações que estão circulando ali no Node-RED, né, entre um bloco e o outro, e ele mostra isso dentro de um painel na lateral do site. E aí você tem que clicar nesse íconezinho aqui do inseto para abrir essa aba de depuração. E aí o que você vai imprimir ali dentro depende de como é que você configura esse bloco. Então se a saída ali configurada for o message.payload, que é o padrão, a tela vai só imprimir o campo payload, que é o mais importante, tá, na maioria dos casos. Agora, se você configurar a saída para ser o objeto completo, ele vai mostrar todos os campos ali dentro. Beleza? Outro bloco básico é o inject. Quando eu clico ali no quadradinho na esquerda, ele vai criar e emitir um objeto com os campos que eu quiser. E aí para isso eu posso abrir as configurações do bloco e eu vou adicionando os campos um a um que eu quero que sejam emitidos. Tá? Nesse caso aqui o campo payload ele vem por padrão como data e hora, mas aí você pode clicar no íconezinho ali do lado, que ele abre o menu, aí você escolhe se quer enviar um texto, um número, um booleano, tá? Um JSON. E, bom, com esses blocos até aqui já dá para fazer alguma coisinha legal. Por exemplo, se eu começar, conectando o inject com o MQTT out e também com o debug, eu posso configurar o conteúdo aqui do tópico do inject e deixar ali o tópico do MQTT out em branco, só vou ajustar o que é o S e o reter. Aí depois que eu configurar tudo isso e conectar, eu vou clicar ali em implementar, e aí sim ele vai começar a avaliar as modificações que eu fiz. Então tem que sempre clicar nesse implementar depois que você fizer a alteração, tá? Não esquece. E aí sim, quando eu clicar no botão do inject, a mensagem vai ser enviada para o MQTT e ela vai aparecer ali no debug também. Tranquilo, né? Bom, esses aqui foram alguns blocos básicos, tá? Mas aí, vamos agora para uns blocos que manipulam os dados desse objeto aqui de um jeito mais legal. Vamos começar com o change, tá? Que ele, como o nome diz, ele vai mudar os valores dos campos dos objetos, né? Posso, por exemplo, configurar o bloco para mudar o payload para um texto fixo. Aí, então, se entrar esse objeto aqui com a palavra micro, a saída vai ser o texto que eu especifiquei, no caso aqui, IoT. O campo topic ficou como era antes, não mudou. E eu posso fazer várias modificações ao mesmo tempo também. Então, se eu configurar com esse change aqui, posso mudar o campo X do payload para uma coisa, mudar o Y para outra, posso até criar um campo novo para ficar igual ao que veio no tópico, tá? Então, lembra que eu botei aqui message.payload.x, né? A gente usa o ponto para acessar os subcampos. Então, se vier um payload ali com um dicionário, né, um objeto dentro com um campo X, eu vou, no final, ter esse payload com o X42, o Y 3.1415 e o campo nome ali do payload igual ao tópico dados. Né?
Bom, e também daria até para você apagar e mover um campo, se você quiser, tá? Além de, em vez de só definir, tem uma opção no menu para você fazer outras coisas. Tá. Bom, tem uma alternativa para esse bloco change, que é o bloco template. Tá? Ele é mais interessante quando a gente quer escrever um objeto com payload mais complexo, porque aí você pode digitar livremente ali no campo de texto usando o formato JSON, tá? Aí tem que botar as aspas. E aí, né, nesse campo você ainda pode usar a notação de chaves duplas, né? Parecido com o que a gente usa lá no Flask, no HTML, tá? Para substituir uns parâmetros do que veio antes. Mas aí sempre lembra de configurar essas duas opções aqui, tá? Para funcionar essa substituição que ele chama de modelo de bigode e para a saída ser sempre esse JSON analisado, para sempre sair um objeto, não sair uma string. Tá? Bom, esses blocos amarelo e laranja, eles são meio que ferramentas equivalentes a um básico de programação, né? O change template, a gente fez uma atribuição nos valores das nossas variáveis, entre aspas. O próximo passo seria fazer algum tipo de verificação desses valores. E aí para isso a gente tem um bloco switch. Aí abrindo a configuração dele, eu posso comparar um payload com um certo texto, por exemplo, e aí se vier um objeto com esse valor, ele passa pelo bloco sem problema. Agora, se vier um outro valor que não é o que eu estou comparando, o bloco não vai emitir nada. É como se fosse um if para só deixar passar uma certa coisa. Né? E esse switch ele pode até ter várias saídas. Né? Se eu adicionar várias verificações ali dentro do painel de ajuste, posso até fazer verificações numéricas também. Então aí nesse caso, se vier o valor 8, a primeira saída não vai emitir nada, porque 8 não é menor que 5. A segunda saída também não vai ser, porque também não é igual a 5. E a terceira saída aí sim vai emitir a mensagem, porque 8 é maior que 5. É como se eu tivesse 3 ifs seguidos ali na minha programação, né? Inclusive, dá para você definir se ele vai verificar todas as regras ou se ele vai parar na primeira correspondência. Que seria, nesse segundo caso, como se eu tivesse um if, else if e um outro else if. Né? Esse tipo de verificação numérica ela é muito boa para gerar alerta, né? Quando algum valor do sensor ficar acima ou abaixo de algum nível. Né? Então você faz a comparação e aí dispara alguma coisa se ele sair da faixa que você quer. Bom, aí o próximo bloco, o split, ele funciona meio como se fosse um loop, né, para percorrer alguma coisa e quebrar ela em várias partes. Então, por exemplo, se vier um payload com texto, com várias linhas, ele vai emitir sequencialmente cada linha num objeto separado. Se o payload ele for uma lista, ele vai emitir cada elemento num objeto separado. E se for um objeto, né, um dicionário, ele também vai emitir cada um valor de cada vez. Os detalhes de como fazer essa divisão são ajustados ali quando você clica 2 vezes dentro do bloco. Né? E assim como a gente pode separar as coisas, também dá para juntar. Aí para isso a gente tem um bloco join, que ele faz o processo inverso, né? Ele vai juntar vários payloads numa única string, ou numa lista, ou no dicionário. Só que nesse caso, as mensagens podem ir chegando aos poucos na entrada. Então o bloco ele tem que saber exatamente quando é que é para parar de esperar chegar coisa, para ele terminar de juntar tudo e emitir um novo objeto. E aí para ele saber isso tem 2 alternativas. A primeira é você usar o modo automático. Então, nesse caso, o join vai assumir que os objetos têm um campo parts ali no message, com um detalhe ali dentro da ordem o total de elementos para juntar. Tá? Isso é gerado, por exemplo, automaticamente pelo bloco split, né? Se essas mensagens tiverem vindo de algum split. Aí, ou você pode também definir como modo manual. Só que aí, nesse caso, você tem que dizer se é para juntar tudo numa matriz, né, uma lista, ou numa string, ou no objeto, no dicionário. E também dizer se é para concluir o processo todo depois de N mensagens, ou depois de N segundos desde a primeira mensagem, ou quando você chegar a um campo complete. Tá? Então você tem que escolher o caminho que você prefere. Bom, esses foram só alguns exemplos de blocos mais avançados, como eu falei, tem vários, né? Vou só citar rapidinho aqui mais alguns para vocês saberem que existem. O bloco delay, por exemplo, ele atrasa ou limita a taxa de mensagem que vai chegando, o que é ótimo se você está vendo um monte de mensagem de uma vez só e você quer dar uma limitada nisso. Parecido com isso tem um bloco filter, só que ele só deixa passar as mensagens quando o valor muda em relação à mensagem anterior, quando tem alguma mudança. O HTTP request, você pode usar ele para fazer um post ou um get para algum endereço, e aí você pega o retorno dessa string ou do objeto JSON, da resposta. E, bom, dado que o Node-RED já é um servidor web, né, que você configura ali pelo navegador, você também pode receber pedidos gets ou posts de algum usuário e retornar uma resposta ali com esses blocos de HTTP in e HTTP response. Aí no meio do caminho você pode botar alguma coisa para processar essa requisição. E por fim, se mesmo com todos esses blocos aqui avançados você ainda precisar fazer uma lógica mais complicadinha, que não é suficiente com o que a gente viu até aqui, dá para você usar o bloco function, que aí você pode escrever um código JavaScript ali dentro, que ele vai processar a entrada do jeito que você quiser e vai construir a resposta do jeitinho que você quiser. Tá? Você pode até fazer, sei lá, uma função aqui de calcular a sequência do Fibonacci, sei lá. Tá? Bom, acho que já deu para ver que o Node-RED é bem poderoso, né? Mas ela tem mais um detalhezinho rápido, né? Além dos blocos padrão, você pode instalar vários outros que foram feitos pela comunidade.
Então para isso a gente clica ali no menuzinho lá no topo, vai em gerenciar a paleta, aí no painel que aparecer você clica ali na aba instalar, pesquisa o bloco que você quer, clica no botão instalar dele e aí pronto. Os novos blocos vão aparecer ali na barra lateral da esquerda junto com todo mundo. Já que eu já dei o exemplo do Telegram aqui, vamos ver como é que funcionam esses blocos do Telegram no Node-RED. Aí dessa lista toda a gente vai usar só 2 blocos, tá? O primeiro é o receiver, para receber a mensagem que o usuário enviar no chat pra gente. Bom, o primeiro passo é configurar o nosso bot, né? Você clica 2 vezes, aí seleciona ali a opção de adicionar, e aí você coloca a chave secreta que o Botfather te deu, e ali em cima você bota um nome para identificar o seu bot dentro do Node-RED, tá? Pode ser um nome qualquer. Ali nos campos de baixo dá até para você restringir quais usuários ou chats específicos que vão te interessar. E aí você pode ignorar todo mundo que não estiver nessa lista, tá? Mas é opcional. Aí se eu salvar isso, quando chegar uma mensagem do Telegram que o usuário mandou para o seu bot, o bloco vai emitir um objeto com essas propriedades. E a mais importante ali é esse campo content, tá? Que é o conteúdo da mensagem que ele enviou. E se separar, tem uma segunda saída ali embaixo no bloco, né? Para que ela serve, né? Bom, ela serve para emitir as mensagens dos usuários não autorizados, né? Se você tiver configurado essa opção ali embaixo nos ajustes. Bom, esse foi o bloco de receber mensagem. O segundo bloco de importante é o que envia a mensagem. Então, para isso a gente tem um sender. Dentro dele não tem muita coisa para configurar, um bloco meio estranho. Você pode até ficar meio confuso como é que eu faço para enviar alguma coisa se não tem nenhuma configuração dentro dele. Mas aí o truque é usar um bloco antes, tipo o bloco template, que eu comentei ainda há pouco. É você formata os objetos com os dados da mensagem. Seria alguma coisa assim, né? Você bota o payload do objeto ali no meio do texto, aí bota o seu chat ID e bota o tipo mensagem, message, que é para você enviar texto, tá? Aí lembra também de marcar o formato ali como bigode, né? Substituir as chaves ali e a saída como JSON analisado. E aí com isso, se vier uma mensagem, por exemplo, com um payload igual a 42, o template vai colocar esse número ali dentro do content, né? E o sender vai mandar essa mensagem ali, valor igual a 42, que você configurou ali para o chat do usuário. Tá? Um outro bloco interessante para o projeto dessa semana em particular é o image. Então, se o payload vier com dados binários de uma imagem, o bloco ele mostra a imagem logo ali embaixo, né? E aí dá para você configurar o tamanho dessa imagem ali nos ajustes, né? E até habilitar e desabilitar a visualização clicando ali no botão na direita no bloco. Tá? Para fechar, só queria mencionar mais uma paleta rapidinho, que é esse Dashboard 2.0. Tá? Ele vem com vários blocos interessantes que eu vou deixar para vocês desvendarem em sala. Tá? E aí depois de você configurar ele no seu Canvas, você vai ali no menu da direita, aí tem um menuzinho ali para você abrir o dashboard, e aí lá nessa tela nova que vai aparecer, você pode visualizar vários tipos de gráfico, tabela, até um formuláriozinho para você submeter dados. Tá? Bom, deu para ver que o Node-RED é bem mais poderoso que o IFTTT ou o Active Pieces. Tá? E aí, por isso que ele vai ser fundamental no nosso curso para processar todos os dados que o Asp vai ficar enviando via MQTT. Então, resumindo a teoria de hoje, a gente viu a leitura e escrita de arquivos no SD-Card, a captura de fotos pela câmera no SD-Card e enviar também para o MQTT, o rastreamento do beacon, Bluetooth, e vários blocos do Node-RED. Né? Com isso, a gente já tem o necessário para fazer o projeto 3 em sala de aula.